Então, estamos nós aqui nessa noite, amém? Confesso que estou um pouco nervosa, estou muito nervosa, porque já tem um tempinho, né, que eu não subo aqui nesse altar para pregar, mas enfim, vamos ver o que Deus vai fazer em nosso meio. Vocês não querem chegar um pouquinho para frente, não, para ficar mais pertinho? Hoje nós temos poucos discípulos, né? Por causa do feriado. Aleluia. Nervosa, gente. Misericórdia. Ai, meu Deus. Vamos lá. Respira fundo. Depois dessa aeróbica toda aí para Jesus, né? Agora vamos aquietar os corações aí para a gente ouvir a palavra do Senhor. Então vamos lá. Romanos 8, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na dispensação do teu Espírito nesta hora, porque de mim mesma eu não tenho nada para oferecer, Pai. Oh Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Vem sobre as nossas vidas nesta noite, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Tira todos os tampões dos ouvidos, ó Pai. Porque nós estamos aqui tão somente por Ti, Senhor. Para ouvir a Tua palavra, para entender e compreender mais de Ti, Senhor. Para buscar a Tua face, Senhor. Nós nos colocamos na dispensação do Teu Espírito nesta hora, Pai. E Te agradecemos, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Querido, o que diz aqui é que o Senhor, Ele não nos deu um espírito de adoção. Quer dizer, Ele nos deu um espírito de adoção que nos confere o poder de clamar por Abba. Abba. E esse termo Abba, querido, ele foi extraído do aramaico. Aí, pastor Rabson, sou discípula, né? Então tenho que, né? Esse termo Abba, ele foi extraído do aramaico. Que, na verdade, era o barulho de uma criança desmamada. Então, essa expressão, na época, ela era muito usada, né? Muito usada na cultura da época. E quando a criança deixava de mamar, a primeira palavra que ela falava era Abba. Quando uma criança, né, deixava de mamar, a primeira pronúncia dela era Abba. Trazendo para a nossa linguagem, é como se ela dissesse papai. Abba, pai. Papai. Paizinho querido, né? E por isso, naquela época, os fariseus, eles ficavam com raiva de Jesus. Porque Jesus, ele falava que ele era o Filho de Deus. E que ele veio revelar quem era o Pai. E eles, pela religiosidade que eles tinham, né, aquela coisa toda, eles ficavam com raiva de Jesus por causa disso. Jesus veio quebrar isso, né? Quebrar essa religiosidade, quebrar esse conceito, né, que eles tinham. Então, o que ele estava querendo dizer? O que Jesus estava querendo dizer? Que, na verdade,
ele estava dizendo que agora a forma de nos relacionarmos com Deus era por meio do balbúcio de uma criança, né? Ou seja, uma intimidade de pai para filho. Não existia mais barreiras, uma intimidade de pai para filho, né? Uma intimidade um relacionamento que não tinha mais barreiras, um relacionamento de pai para filho. Então, você imagina quando uma criança pequena, ela quer alguma coisa. Ela fica ali falando, né? Papai, papai. Ela nem se incomoda quantas vezes ela vai pronunciar essa palavra. Ela fica ali pedindo, né? Papai, papai, fica insistindo, né? Porque ela sabe do caráter do pai. Ela sabe que se ela insistir, se ela pedir, se ela falar papai, papai, ela vai conseguir o que ela necessita naquele momento, naquela hora. Então ela fica insistindo, ela nem se importa quantas vezes ela vai falar, né? Ela quer chamar a atenção do pai, ela quer que o pai responda a ela quer conseguir o que ela quer ali naquela hora, né? Então, queridos, o que Jesus está dizendo é que esse Deus que é santo, esse Deus que é justo e esse Deus que é fogo, ele também é Abba. Ele também é Abba. Ele é papai. Ele é paizinho querido, né? E muitas das vezes a gente esquece desse conceito, a gente perde esse conceito, ou até mesmo você nem aprendeu isso, nem aprendeu dessa forma, nem experimentou isso, né? E isso naquela época escandalizava, né, a religião, porque a religião dos fariseus, ela era baseada no desempenho, né? Ela era vinculada ao desempenho, mas não é o desempenho, né? É como se Deus, eles imaginavam assim, como se Deus tivesse uma prancheta e uma caneta e ia anotando tudo ali, as coisas erradas que vocês faziam, que vocês fazem, que a gente faz, as coisas certas, e no final ele falava assim: ah, tá vendo? Sabia que errar, né? Tá vendo? Eu sabia que errar, mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Essa era a perspectiva errada que os fariseus tinham, mas não é dessa forma. Eles tinham essa perspectiva entre o relacionamento do homem e de Deus, mas não é dessa forma. Não é assim que Deus vê, não é assim que Jesus vê. E a maior parte do ministério de Jesus, se a gente for parar para pensar, se constituiu em revelar quem era Deus. Então, assim, por isso nessa noite, né, eu coloquei até aqui como tema da pregação, né? Quem é Deus para você? Nessa noite eu queria que você estivesse refletindo sobre isso. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Né? E a gente vê, né, passeando pelos versículos da Bíblia e olhando, a gente vê todos os sinais, né? Em cada cura que Jesus fazia, em cada intervenção milagrosa, né, de Jesus, havia um propósito: mostrar o Pai. O alvo de Jesus não era promover o ministério dele, não era, né? E nem os sinais e maravilhas por si só. Mas o principal propósito era expressar o amor do Pai. Era expressar o amor do Pai. Quando o enfermo era curado, na verdade Jesus estava falando: o Pai te ama. Quando uma viúva era acolhida, quando os pobres eram alimentados, Jesus estava falando: eu me importo com você. Eu me importo com você. Amém? Eu me importo com você. Lá em Hebreus 1, versículo 3,
Hebreus 1:3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui está falando, gente, em Hebreus 1:3, que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. De quem é Deus. Jesus é a expressão exata de quem é Deus. E Jesus, ele deixou o seu ambiente de santidade, ele encarnou numa cultura de impiedade, ele comeu com os pecadores, ele comunicou com perfeição quem era Deus, né? Quem é esse Deus do Velho Testamento, que fumegava no monte, né? Esse Deus de santidade, de ira e de zelo, também é Abba. Também é Abba, papai, paizinho querido, né? Então, querido, você não é bastardo. Amém? Nós não somos bastardo, nós somos filhos. Nós somos filhos desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso, desse Pai poderoso. Nós somos filhos, amém? Mas por que a importância de saber quem é Deus? Por que a importância de saber quem é Deus? Porque o conhecimento de quem é Deus vai fazer com que nós sabemos quem somos e como temos que viver como cristãos. Como temos que nos comportar como cristãos. Como temos que nos movimentar e funcionar como cristãos. Amém? Lá em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a orar, Mateus 6, 9, a primeira palavra que ele fala lá na oração, Pai Nosso. Não é isso? Pai Nosso. Então, o Pai de Jesus também é nosso Pai. Amém? Então, o Pai de Jesus também é nosso Pai. Né? Queridos, muitas das vezes a gente acha que Deus nos enxerga como rebeldes. Ele não nos enxerga como rebeldes. Ele nos enxerga como crianças imaturas. E às vezes, muitas das vezes a gente se perde em algumas coisas no decorrer da caminhada e a gente acha que Deus vai quebrar as nossas pernas por isso. Mas Ele não faz dessa forma. Ele não faz. Pelo contrário, Ele vai nos levantar novamente. Não é assim? É assim que Ele faz. É esse amor. É esse amor que você precisa entender e sentir nessa noite. Esse amor do Pai. Eu tenho experimentado desse amor. Eu tenho experimentado desse amor. Então, gente, a hipocrisia, ela tem a ver com algo que você prega e não vive. Mas quando você tem se esforçado, né? Vamos supor que você ainda não viva plenamente tudo. Mas você tem se esforçado, você tem caminhado, você tem buscado, você tem desejado isso. Deus, Ele olha para isso, amém? Eu não estou querendo aqui amenizar nada não, tá? Porque a palavra do Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós temos que ser santos, sim. Nós temos que nos consagrar, sim. Eu não estou querendo amenizar nada para ninguém, não. Mas o que eu quero dizer é que Ele também é Abba, amém? Ele é Abba. E Ele compreende o seu caminhar. Ele compreende o seu caminhar. Né? E aí a gente tem, lá em Lucas 15,
a gente tem 3 parábolas que vocês conhecem muito bem, já foi pregado aqui várias vezes sobre essas parábolas, mas só para a gente relembrar um pouquinho, a gente tem, né, lá em Lucas 15, eu vou ler só alguns versículos, se você quiser, não precisa nem abrir, não. Mas aí a gente tem aqui no versículo 4, né, essa é a primeira parábola, é a parábola da ovelha perdida. E diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Olha só isso aqui. Essa ovelha perdida, vocês acham que essa ovelha, ela estava lá orando e jejuando? Estava buscando ao Senhor? Não, querido. Ela estava desviada. Essa ovelha aqui estava perdida. Mas o pai largou tudo para ir atrás dela. Olha isso. O pai largou tudo para ir atrás dela. E quando a encontrou, ele colocou ela com muita alegria nos ombros. Meu Deus, que amor é esse? Abba, papai. Que amor é esse que ele tem por nós, meu Deus? Que amor é esse que ele tem por você? Que ele não desiste. Ele não desiste. Queridos, e aí depois, né, nós temos aqui também a parábola da dracma perdida, e temos a parábola do filho pródigo, que vocês conhecem muito também, né? E aí vou ler assim, rapidinho, só alguns versículos para a gente estar relembrando. Um certo dia, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, a sua parte, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e perante a ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Querido, esse filho voltou, não foi porque ele se arrependeu. Esse filho voltou porque acabou o dinheiro, e ele estava passando fome, ele estava passando necessidade. Então ele voltou para casa. E o que o pai fez? De braços abertos recebeu. Beijou, trouxe roupas limpas, vestes novas, colocou um anel no dedo, sandália nos pés, e preparou uma grande festa para comemorar. Meu Deus, que é isso? Que amor é esse? Abba, pai, paizinho querido. É Abba, querido. Então, sabe o que isso gera em nós? Gera mais vontade de estar com Ele. Porque nós somos muito vacilões
perdão com a expressão da palavra, a gente vacila muito como ser humano. Porque está tudo aqui na palavra de Deus, as leis, as coisas que a gente tem que cumprir, mas nós somos muito complicados. Nós questionamos tudo, nós não queremos obedecer, nós temos nosso ego, né? E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não é bem assim. E às vezes a gente quebra a cara. Mas o nosso Pai está lá, de braços abertos, para nos receber, para nos perdoar, para nos abraçar, para nos amar. Não é assim? Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Né? Em Romanos 8, como nós lemos aqui no início, né? Diz que Ele não nos deu um espírito de medo. Então, Deus, Ele não está buscando desempenho. E é claro que você tem que fazer as coisas para o Senhor com excelência, né? A gente se cobra muito isso. Às vezes, né, principalmente, né, a liderança, às vezes vem o líder e fala: nossa, Suzana, eu não sei o que eu faço. Eu tenho orado, eu tenho buscado de Deus, mas eu estou com alguns problemas aqui na célula. E aí, você, líder, se cobra muito, não é verdade? Mas Deus tem visto o que você tem feito. Amém, líder? Deus tem visto, pastores, o que vocês têm feito. Deus tem visto. Não é pelo desempenho. Não é pelo desempenho. Ele é Abba. Ele é Abba. E quantas das vezes nós prometemos ao Senhor que, Senhor, eu vou começar a orar, eu vou jejuar, eu vou te buscar todas as manhãs, eu vou acordar às 6 horas da manhã, todos os dias, para ter contigo, Senhor, para buscar mais de Ti. E aí a gente começa o nosso propósito, e aí passa 1, 2, 3, 4. Aí no 5º dia a gente já dá uma relaxada, né? A gente dá uma parada. Quantas das vezes nós prometemos tantas coisas, né? E não fazemos. E às vezes a gente até se afasta por causa disso. Porque vem uma condenação sobre as nossas vidas. Querido, mas essa condenação é da nossa mente. Essa condenação é da nossa mente. Nós nos culpamos, porque nos propusemos a fazer e não fizemos. Essa condenação não vem de Deus. Essa condenação não vem de Deus. Ela vem da nossa mente. Amém? Ela vem da nossa mente. Então, mas por quê? Que às vezes nós mesmos nos condenamos. Porque às vezes não temos o conhecimento de quem é Deus. De quem é Deus. Então, quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Né? Lá em Oséias 4, versículo 1. Oséias 4. Diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então nós precisamos conhecer quem é Deus. Amém? Nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos nos esforçar para conhecer mais de Deus. Amém, igreja? Nós precisamos, né? Todas as vezes que nós nos desviamos ou que nós pecamos, né? O Senhor, Ele não nos rejeita. Ele não nos rejeita, né? Mas Ele se levanta e continua buscando por você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Amém?
Então, o que a gente viu nesses exemplos aqui de Lucas 15, nessas 3 parábolas? Nós vimos um Deus que se alegra em nós. Nós vimos que nos busca quando nos desviamos, um Deus que nos busca quando nos desviamos, que nos procura quando nos perdemos, e é amor e alegria quando nós voltamos. Amém? Então, querido, esse é o Deus Abba. Amém? Então você precisa saber, você precisa entender, você precisa compreender quem é Deus. Quem é Deus? Né? E quando você passar por alguma luta, seja ela em que nível for, financeiro, ou uma doença que veio sobre a sua vida e te abateu, ou uma perda de alguém muito querido que você sofreu, não crie barreiras, não crie sistemas para se proteger. Sabe por quê? Porque pode ser ação de Deus. Pode ser ação de Deus. Né? E aí, eu queria contar um pouquinho para vocês, algo que aconteceu comigo. Assim, vou contar assim, desde o início para vocês entenderem, né? Alguma coisa. Fiz até um roteiro aqui para não me perder. Então, gente, o que acontece? Eu, assim, fui criada numa família que, assim, eu sempre tive uma situação de vida confortável. Uma situação boa. Ah, você era rica, Suzana? Não, eu não era rica. Mas eu tinha uma situação confortável. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Sempre estudei nas melhores escolas. As mais caras eu estudei, né, por onde eu passei. E por essas questões todas, assim, nunca tive muita noção com relação à questão de dinheiro, de dar valor ao dinheiro, de guardar, né, de fazer uma reserva, uma poupança, né? E eu lembro, assim, na época da faculdade, a minha faculdade também foi particular e eu pagava a faculdade, né? Eu assim, a melhor amiga na época da minha faculdade, o nome dela era Cristiane, eu lembro até hoje, eu chamava ela de Cris. E a Cris, ela trabalhava para poder pagar a faculdade dela. Ela trabalhava numa academia como secretária de manhã, e ela fazia umas bijuterias e levava para a faculdade para vender para a gente. Às vezes ela fazia uns brigadeiros, algumas coisas assim, levava. E eu nunca tinha muita noção, porque eu nunca precisei trabalhar. Eu só fui trabalhar depois que eu terminei a faculdade. E aí eu lembro que o pessoal lá do Grêmio acadêmico, lá da faculdade, né, tinha essas coisas, e eles falavam, eles queriam fazer um protesto, porque a faculdade ia aumentar o preço. E eu falei assim, gente, eu não acredito que vocês vão fazer um protesto para a faculdade. Gente, essa faculdade é a mais barata do Rio de Janeiro, gente. Pelo amor de Deus, eu achei que até que podia aumentar um pouquinho, que não está tão baratinha essa faculdade. Eu não vou entrar nesse protesto com vocês, não. Olha só a noção da pessoa. Vocês terem uma noção. Não participei do protesto da faculdade, porque achava que a faculdade era barata. Porque não saía do meu bolso, né? Não saía do meu bolso. Né? Saía do bolso do meu pai. Eu ia lá na loja, pegava toda sexta-feira. Zé Luiz, me dá um dinheirinho aí que eu tenho que levar para o Rio. Né? Aí eu andava de táxi para baixo para cima, e assim ia, né? E comprava as coisas, né? Não tinha muito controle, não perguntava preço, não queria saber de preço, e assim foi. E aí eu me casei com o pastor Marcos, né? Aí eu me casei, e aí, 8 meses, nós moramos na casa de mamãe. O papai tinha deixado uma casa aqui no Sol e Mar, e a gente queria, meu irmão tinha morado lá um tempo, mas como enchia d'água, ele não queria mais ficar ali. E eu falei, Ramon, então vou lá para a casa do Sol e Mar. Então a gente pintou a casa toda, reformamos, deixamos ela uma casinha de boneca. E aí viemos, né, para cá.
E logo que eu vim, assim, a gente contratou a Sueli, que era a nossa ajudadora, cozinhava, passava, varria, fazia tudo. Desde o início, né, do casamento, eu tinha ela para fazer todas as coisas. E sempre tive, desde pequenininha, minha mãe sempre teve uma pessoa para ajudar em casa, mamãe trabalhava fora e era professora e tinha que deixar eu e meu irmão, papai também trabalhava fora. E a gente ficava com a Gilda, que está lá até hoje, me viu crescer e está lá com a mamãe até hoje, 2 vezes na semana. Criou eu, meu irmão, enfim. E aí, e esse tempo todo, né, com todo esse conforto, essas coisas todas, quando Sueli entrava de férias, eu não sabia nem ligar uma máquina de lavar, gente. Eu fiquei com vergonha, porque eu tive que perguntar a alguém como é que eu ia cozinhar um feijão, a quantidade de água que eu botava na panela de pressão para cozinhar um feijão. Primeira vez que Sueli entrou de férias. Então, era assim. Mas eu sempre fui muito caprichosa, né? Meu marido está aqui, pastor Marcos não me deixa negar. Sempre arrumei o meu armário. Quando eu levantava, não é porque a Sueli ia chegar, eu sempre arrumava minha cama. E Sueli chegava 8 da manhã, 2 horas ela já ia embora, já tinha feito tudo. E aí, quando a gente chegava em casa do trabalho, né, a gente jantava, fazia o lanche, eu deixava toda a cozinha arrumada, nunca deixei um copo sujo para lavar, né? Sempre fui muito caprichosa assim nessa parte. E por isso ela ficou comigo muitos anos. E aí eu engravidei, né, João nasceu, não consegui ninguém para ficar com ele, não consegui uma babá, entrei em desespero, falei, Sueli, o que eu faço? Ela, não, Suzana, eu vou te ajudar. Mas como, Sueli? Você vai dar conta da casa, de João, aquela coisa toda, enfim. E aí ela ficou com a gente durante esses anos todos, esses praticamente 10 anos, né, 12 anos. E aí, no final de 2015, né, início de 2016, a gente teve a nossa renda familiar reduzida praticamente a metade. E aí começou todo um processo de tratamento de Deus na minha vida, né? E aí nós tivemos que reduzir custos, né? E eu tive que tirar João da escola particular, foi um drama. Eu chorava. O diretor da escola veio com um copo d'água, de açúcar para poder me dar, e aquele drama, meu Deus. Como um Gonzales sair de uma escola particular, ir para uma escola de município, meu Deus. E aquele drama. Enfim, Deus começou a tratar ali. Pastora Vanessa, como que eu vou fazer? E pastora Eli, como é que é isso? E a pastora Vanessa, calma, Suzana, não é um bicho de 7 cabeças. Eu nunca estudei em escola pública, eu não sei como é que é isso, como é que é, aquelas pessoas lá, de onde que eles vêm, vão se misturar com aquela gente, meu Deus, como é que vai ser? Olha, gente, olha só. Deus queria tratar comigo. Muitas coisas que eu achava que eu não era soberba, mas eu era soberba. Por quê? Por que o meu filho não podia estudar na escola municipal? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não tinha noção. Entendeu, gente? Então, Deus começou esse tratamento na minha vida. E João foi para a escola feliz da vida. Almoçava em casa, almoçava na escola. Eu falei, meu Deus, esse garoto vai engordar. Almoçando em casa na escola, tia, não deixa ele almoçar não, tia, que ele está almoçando em casa também. Feliz da vida, amou a escola, 3 parquinhos, um parquinho de areia, outro parquinho não sei de quê. Deus foi maravilhoso comigo, botou essa criança no Ana Benedito, que é uma das melhores escolas aqui do centro, e a mãe aqui chorando, igual uma bobona, o povo não entendia nada. Por que essa mãe chora tanto, meu pai? O filho está na melhor escola aqui do centro da cidade. Jesus, o que é isso? Essa mãe chora demais. E eu fiquei tão envolvida com esse problema, com essa questão e esse drama todo, que eu nem orei. Assim, não orei no sentido, Senhor, né? Me coloca uma professora abençoada para ele, já que ele vai, né, para essa escola e tal. Eu fiquei tão envolvida ali com esse tratamento de Deus, com essas coisas todas que tinham acontecido. Daqui a pouco, eu tive que mandar a Sueli embora. Outro drama, minha filha. Outro drama. Nem nós temos que conversar com a Sueli, nem a pastor Marcos, que eu chamo ele de Ney. Temos que conversar com a Sueli. Como que vai ser, gente? Como que eu vou mandar a Sueli embora depois de 10 anos? Como que eu vou chegar para a Sueli e falar, Sueli, não dá mais. Não tem mais dinheiro para te pagar.
Não dá mais. Como que eu ia fazer isso? Eu amo Sueli, estou acostumada com ela, faz tudo para mim. Como que eu ia fazer isso? Fomos conversar com Sueli. Sueli numa calma, eu chorando, um drama danado, aquela coisa toda. Sueli, nós não temos mais condições de ficar com você, minha filha. Nós não temos mais, não tem como mais, aquela coisa toda. E aí, e Sueli numa maior tranquilidade. Eu acho até que, assim, ela sente muita falta da gente, apesar de que agora ela vai de 15 dias, né, fazer a faxina. Mas eu creio que naquele momento ela precisava também de um descanso, apesar de que todo ano ela tinha as férias dela direitinho ali, carteira assinada, tudo certinho. Mas ela ficou tão calma, e ela falou assim, eu não vou procurar nada, eu vou descansar um pouco. O marido dela tem um emprego, tem tudo direitinho, ele trabalha numa empresa embarcada, ela tem plano de saúde, enfim. Deus estava no controle de tudo. Ele estava no controle de tudo, ele estava cuidando de todos os detalhes, entende? E eu fazendo aquele drama, né? Aquele drama todo. E aí eu tive, né, que voltar para a cozinha, né, fazer minha comidinha, cuidar da minha família, né? E eu faço isso até hoje. Eu levanto, eu vou para a loja, 11 horas eu subo, faço a comida, faço tudo direitinho. Não tem sido um fardo, não tem sido um peso, tem sido uma coisa prazerosa eu cuidar da minha família desse jeito, porque por você ter uma pessoa que te ajuda durante tantos anos, né, você acaba se acostumando e muitas coisas eu tenho aprendido agora nesse tempo. Eu não sabia fazer uma carne assada, uma carne ensopada, eu aprendi agora. Sabia fritar um bife, né, fazer uma coisa assim mais simples. Um arroz, um feijão, tudo bem. Mas uma coisa assim mais complicada, assim, eu não sabia fazer, né? E aí até brinquei com a pastora outro dia, eu vou falar assim, pastora, eu vou fazer uma pregação sobre a crise. Como a crise é bom, porque a gente aprende muitas coisas, né? Então eu aprendi a economizar, né? Eu aprendi muitas coisas, eu tenho aprendido nesse tempo. Né? E Deus tratando no profundo, Senhor, por que eu tenho passado por isso? Por que, Senhor? Porque você é filha. Porque você é filha e não é bastarda. Porque eu quero aperfeiçoar o meu caráter em você. Porque você precisa de algumas coisas. E eu achava que eu não precisava. Eu achava que eu não era soberba. Então, a gente, né, tinha uma renda muito maior, né? A gente gastava tudo, a gente nunca fez uma poupança, nunca fez nada. Podia hoje estar com uma poupança, mas gastava, esbanjava dinheiro, via uma coisa sem necessidade, comprava, via um sapato sem necessidade. Essa sandália aqui é a segunda vez que eu uso, gente. Sério? Ela está lá durante 3, 4 anos. É a segunda vez que eu coloco essa sandália. Eu nem lembrava mais dela. Para que comprar mais sandália? Para que comprar um monte de bolsa? Você não tem um braço só. Então Deus começa a mostrar essas coisas. Você está rindo? Você está rindo que não foi com você. Gente, foi doloroso? Foi. Foi doloroso. Foi desconfortável? Foi desconfortável. Eu chegava em casa, eu tinha lá tudo preparadinho, almoço, tudo. Ah, detalhe, eu estou cozinhando melhor que Sueli, tá? Minha comida está melhor que a comida de Sueli. Pergunte ao meu marido e aos meus filhos, para você ver. Viu como é que Deus faz? Estou cozinhando melhor do que ela, gente. Sinceramente, eu sinto falta dela? Claro que eu sinto. Eu a amo demais. Nós criamos um laço de amizade, de relacionamento. Né? Ela deu o primeiro banho em João, ela cuidou de João. João tem 6 anos, né? Eu sinto falta dela como pessoa, mas assim, dela, né, para fazer as coisas assim, depois você começa a ver, meu Deus, se ele não limpava isso aqui direito. E aí você começa, entendeu? Gente, eu estou lavando o banheiro como ninguém, vocês não têm noção. Estão rindo, né? Eu tô fera, gente. Eu só não sei limpar muito o negócio de janela, mas o resto... Gente, eu tô fera demais.
E aí você fica assim, eu não me canso, gente, eu não me canso. Deus é maravilhoso, Ele é muito lindo. E eu agradeço a Ele todos os dias por isso que eu tenho passado. Porque eu tenho aprendido muito. Eu tenho aprendido muito. Eu agradeço a Ele todos os dias. Porque não teve faltado nada. Pode ter faltado sim supérfluo, as bobeiras, as bolsinhas da Arezzo, as roupinhas de marca. Isso faltou. Mas o necessário não faltou. Bem-vinda, filha. Bem-vinda, Marisa. Bem-vinda, líder. Por que não, Suzana Gonzalez? Por que não? Porque você é uma Gonzalez. Você acha o quê? Soberba? Você é soberba, filha? Eu preciso cuidar disso. Porque grande é o que eu tenho para você. E desse jeito, eu não vou poder completar a boa obra que eu tenho na sua vida. Amém? Então não criem reservas. Porque Deus, Ele é lindo e é maravilhoso. E agora, nesse ano, como eu já estava melhor, me acostumando, né, com a nova realidade, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, João Gabriel vai alfabetizar e eu preciso de uma professora excelente. Eu preciso de uma escola boa. Senhor, eu não tenho condições ainda de voltar com meu filho para a escola particular. E eu nem sei se vou voltar, né? Porque eu sei que Deus vai me dar condições novamente. Mas aí comecei a orar, comecei a declarar e profetizar, céus abertos sobre aquela escola. Senhor, eu quero uma alfabetizadora excelente, uma professora que ame as crianças, que se doe por essas crianças. O Senhor sabe que é um período importante da vida, a alfabetização, né? O primeiro ano fundamental, ainda estou na alfabetização, mas é o primeiro ano do ensino fundamental. Conversei com a pastora Ellen, conversei com Kelly. E aí, primeiro dia de aula, escola toda pintadinha, toda linda, ar-condicionado na sala de João Gabriel, ventilador de teto. A postura, olhei para a cara da professora, tia Fabrícia, e falei, meu Deus, o que é isso? Eu já vi que a mulher é excelente. Eu, pela postura dela, eu já vi que ela é top. Eu saí da escola chorando, agradecendo ao Senhor por todo esse cuidado que Ele teve conosco nesse tempo, né? Todo esse cuidado que Ele teve com a gente nesse tempo. Olha que coisa linda. E João está lá alfabetizando, está aprendendo, feliz da vida, muito contente. A escola é a segunda melhor nota do município, a escola que ele está, a escola ali na Imbitiba, Álvares Parada. A diretora da escola não é minha amiga, mas é uma conhecida da época, a gente se conhece há muitos anos, me deu o celular dela, falou, Suzana, fica tranquila, seu filho vai ficar bem aqui comigo, pode ficar tranquila, pode deixar o João Gabriel aqui até o 4º ano, porque ela falou que ela tinha um filho com um problema, e ela tirou dali, colocou numa escola particular, e ela falou, Suzana, eu gastei dinheiro à toa, antes eu tivesse deixado ele aqui, né? Então, eu estou falando isso para vocês, porque ele é aba, entendeu? E ele precisou puxar o meu tapetinho, assim, para eu cair na real. Entendeu? Porque eu não tinha noção da vida. Né? Então, ele precisou, né, tratar, podar algumas arestas na minha vida, para que eu pudesse amadurecer. Amém? Para que eu pudesse amadurecer. Para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, para que ele pudesse completar o que ele tem para a minha vida, para que eu pudesse me achegar mais a ele, para que eu saiba que eu sou dependente dele, não de ninguém, não é pela força do meu braço, é por ele, amém? É por ele. Então, querido, às vezes as pressões financeiras, políticas, ou qualquer que sejam elas, né, que acontecem, às vezes é permissão do Senhor. Então não crie sistemas, não crie barreiras, deixa Deus tratar contigo.
Ele só está lhe ensinando, ele só está querendo dizer: ei filho, eu confio, confia em mim. Confia em mim, filho, confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Amém? Querido, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual tem sido o nível das suas batalhas. Mas saiba que Deus está apenas removendo aquilo que impede você de se entregar-se plenamente a Ele. Amém? Porque Ele é Abba. Ele é papai. Ele é paizinho querido. E você não é bastardo. Você é filho. Amém? Você é filho. Então, as pressões da vida, os juízos, os julgamentos, disciplinas de Deus existem para nos levar até Ele. Cada palmada que Ele nos dá tem a finalidade de nos tornar participantes da sua santidade. Amém? Pois quem não passa pela disciplina é bastardo. Então, se você tem sido disciplinado, igual eu tenho sido, glorifique ao Senhor, querido. Porque você é filho, você não é bastardo. Amém? Você é filho. Então, e Ele ama, Ele disciplina quem Ele ama. O Abba, Ele tem um amor compenetrado e furioso pela sua vida. Amém? O Abba, Ele tem um amor compenetrado e furioso pela sua vida. É um amor inexplicável. Como nós vimos aqui esses vários exemplos lá da parábola de Lucas, né, do filho pródigo. E a gente vê o que Deus tem feito em nossas vidas, esse amor. Às vezes Ele vê que você está descambando um pouco assim, e Ele quer botar você na linha. Né? Às vezes a gente não compreende, mas o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Então, se coloque para que Deus possa trabalhar na sua vida. Amém? E você possa ser pessoa melhor. Entenda, compreenda, né, que Ele é Abba, Ele é papai, Ele é paizinho querido. Ele te ama de uma maneira incompreensível, de uma maneira que você não consegue alcançar. Mesmo você sendo mãe, né, você não vai conseguir alcançar esse amor que Ele tem por você. Amém? Então o Ministério de Louvor vai estar aqui agora louvando ao Senhor. E eu queria que você compreendesse nessa noite, entendesse quem é Deus, o lado do Deus Abba, o lado do Deus Pai, o lado do Deus Papai, paizinho querido, esse amor que nos constrange, esse amor incondicional, esse amor que não se explica, esse amor que não se mede. Amém? Que você compreendesse isso nessa noite, esse amor desse Pai, que está sempre de braços abertos. Por mais que você vacile, Ele está sempre de braços abertos. Amém? Aleluia, Jesus.